Fala, torcedor vascaíno! Estamos aqui para mais um vídeo para com você compartilhar de mais informações sobre o legítimo clube do povo, o Gigante da Colina. Estamos para mais um vídeo nessa sexta-feira, já que o primeiro dessa sexta-feira foi mais para desabafo, mais para uma revolta mesmo, desabafar sobre a humilhante derrota para o Puerto Cabello. Não tem como você não desabafar, você ficar irado, você demonstrar toda a sua insatisfação com o que o torcedor viu, né, naquele jogo horrível. Uma atuação pífia, totalmente desastrosa, vamos dizer assim. Ou seja, não tem falta adjetivo para você qualificar o que foi aquela apresentação do Vasco da Gama na Venezuela pela Sul-Americana. Ok? Então já desde já eu te peço aí que você dê o seu like aí, o seu joinha, ok? Ajuda a gente, compartilha esse vídeo, se inscreve, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal para nos ajudar. E assim você se inscrevendo, você compartilhando, você deixando o seu like, isso vai divulgar, o vídeo será divulgado para outros vascaínos, ok? Você está no canal Aqui é Só Vasco. Muito prazer, eu sou o José Luiz. E vamos lá para algumas informações sobre o Gigante da Colina. E o Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco, ainda que de maneira ainda não oficial, mas já informação dada pelo ge.com, já podemos cravar que o Fernando Diniz é o próximo técnico do clube o atual técnico, né, mais novo contratado do clube de regata Vasco da Gama. Okay? Fernando Diniz, que ele não chega sozinho não, tá? Ele chega com mais 3 reforços aí na sua companhia aí para dirigir, para fazer parte da comissão técnica de futebol do Vasco, entendeu? Fernando Diniz, que é um sonho do Pedrinho, né? Todo mundo sabe que o Pedrinho é fã do Fernando Diniz. O Fernando Diniz queria vir para o Vasco, então como diz a música do Coutinho lá, estavam querendo demais, né? Os dois, Pedrinho e Fernando Diniz. Então, os dois estavam querendo demais, entraram num acordo, e esse acordo aí envolveu redução de salário, tá? Um pouco mais de 1 milhão, né? Fernando Diniz, a princípio, exigiu um salário um pouco alto, um tempo curto, né? Como o salário diminuiu, né? Houve um acordo, então estendeu-se o vínculo, né, de contrato. E esse contrato aí, o vínculo vai até dezembro de 2026. Fernando Diniz, com a faixa salarial aí acertado, foi pouco mais de 1 milhão de reais. Tá bom para você? Tá bom? Deixa seu comentário. Tá bom? Tá justo? Ou ele é muito para ele? Deixa seu comentário aí. Fato é que Fernando Diniz, né, será oficializado aí nas próximas horas. Com certeza o Clube de Regata Vasco da Gama vai lançar uma nota aí nas suas redes sociais, oficializando a contratação do técnico Fernando Diniz. E ele trouxe também um preparador físico, né? O homem incumbido aí de dar jeito na preparação física do Vasco, que os jogadores, né, mal acabam o primeiro tempo, já estão se arrastando em campo. E o preparador físico é o Wagner Bertelli. Wagner Bertelli e também 2 auxiliares, tá? O Evandro Fornari e o Ricardo Cobaltini. Okay? Esses 2 auxiliares aí do Diniz nessa missão de resgatar o bom futebol do Clube de Regata Vasco da Gama. Futebol esse que a torcida está com saudade. É hora de, né, pessoal, é hora de remontar, juntar os cacos aí deixados pela péssima atuação pela Sul-Americana diante do Puerto Cabello. Okay? É hora de renascer um novo Vasco da Gama. A torcida, né, apesar de estar irada, como eu estou, como você está, com raiva, mas somos torcedores e todo jogo do Vasco a gente torce, não adianta. A gente esquece tudo e por um momento a gente esquece que o Vasco perdeu, foi goleado e é só torcida. E como não vai ser diferente, né? Com o Fernando Diniz a gente torce que seja um novo recomeço. Uns, né, torcem o nariz, uns não gostam do Fernando Diniz, uns acham que não vai dar certo, outros acham que vai dar certo. Então gostaria que você comentasse aí, será que vai dar certo? Né? Então a enquete aí no último vídeo que nós lançamos aí, né? Uma enquete. Será que vai dar certo ou não vai, ou vai dar errado? Então você pode votar lá, botar sua votação lá, né? Sua opinião, ok? Será que o Fernando Diniz vai dar certo no Vasco? Será que o elenco do Vasco tem condições de
de realizar aquilo que o Fernando Diniz vai pedir para os seus comandados fazerem? Então fica essa interrogação aí. Mas a torcida é que dê certo, porque o Vasco precisa reagir, né? O Vasco da Gama está 6 ou 7 jogos sem vencer. Isso é muito prejudicial para o Vasco. Isso incomoda. O Vasco como um time grande, né? Como um time de massa, né? O Vasco não pode ficar 6 rodadas sem uma vitória. Não pode. Então é um começo de reação. O Vasco tem que reagir, né? Alguém tem que falar com os jogadores aí, chamar a atenção de quem for chamado a atenção, tirar quem tem que tirar. O fato é que a torcida está muito irada, muito sem paciência, vamos dizer assim. A paciência do torcedor já esgotou. Então, o que o Fernando Diniz não tem no momento é tempo. Entendeu? Tem que entender que a torcida ele vai pegar um time cuja sua torcida, que é enorme, está com sede de vitória. Então, vamos torcer para que o Fernando Diniz comece já a executar um bom trabalho. Só que o Fernando Diniz, ele não vai estar no próximo jogo não, tá? O próximo compromisso do Vasco é no Barradão, contra o Vitória. Vitória e Vasco da Gama pela 8ª rodada do Brasileiro. Então o Fernando Diniz não vai estar à beira do campo. Não, ele vai começar a treinar o time a partir do domingo ou da segunda-feira. Né? Da segunda-feira. Segunda-feira ele começa a ajeitar o time ali para o jogo de terça-feira, próximo agora, né, dia 13, contra o Lanús. Lanús e Vasco da Gama, né, pela 5ª e penúltima rodada da Sul-Americana. Portanto, o jogo de amanhã, que será no Barradão às 18h30, pela 8ª rodada do Brasileirão, Fernando Diniz não estará à beira do campo. Quem estará comandando o time vai ser mais uma vez o técnico Felipe Loureiro, tá? O assistente técnico que está na vaga de técnico interino, né? Felipe que acumula aí a sua 3ª derrota, né? Perdeu a última agora, perdeu para o Porto Cabejo. Antes tinha perdido para o Cruzeiro, né? E perdeu também para o Palmeiras, né? Para o Palmeiras em Brasília. Então o Felipe ainda vai comandar ainda o Vitória, né? A escalação do time não deve mudar muito não, deve ser aquilo mesmo, né? Não deve ter muitas mudanças não. Eu creio, né? A minha opinião. Se você tiver outra opinião de escalação, você pode colocar aí. Eu creio que a escalação vai ser Léo Jardim, PH, né? Paulo Henrique, dupla de zaga com João Vitor e Luiz Gustavo, e a lateral esquerda com Lucas Piton. Meio campo com Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Felipe Coutinho, Hugo Moura, e no ataque Nuno Moreira, Ryan e Verrete. É isso aí mesmo. Não tem como fugir muito disso não. Pode fugir a tática, maneira de jogar. Os jogadores são os mesmos. Agora ele pode sim. O que eu acho difícil, né? Você está falando de Felipe, eu acho difícil. Ele pode mudar a tática, maneira de jogar. Enfrentar o Vitória no Barradão é sempre muito difícil. É sempre muito difícil. E vale lembrar que o Vasco estacionou nos 7 pontos ali. O Vasco precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Campeonato esse que, na minha opinião, devia ser a prioridade do Vasco da Gama. Prioridade. Por quê? Gente, boa colocação, né? Terminar o campeonato numa boa colocação, isso traz benefício financeiro, tá? O Vasco. Quanto mais bem colocado o Vasco ficar, melhor ele é remunerado no final do campeonato. A CBF paga por isso. Então, e fora, né, os constantes drama, né? No final de todo campeonato é drama para não cair. E o Vasco, tá? Com essa inconstância, empata, perde, joga bem, joga mal. Essa inconstância é típico de time, né, de luta para rebaixamento. O Vasco não pode ser um time inconstante, né? Joga bem um jogo, joga mal outro, e outro joga mal de novo, depois joga bem. Isso não. Quem quer ter uma boa colocação, ficar na primeira página, quer almejar, como o Pedrinho diz, né? Quer almejar Libertadores, quer almejar Sul-Americano, uma boa colocação brasileira, não pode ter inconstância. Tem que ser um time constante, um time regular. O Vasco é muito irregular. O Vasco joga bem um jogo, o outro já não joga. Isso é papel, é desempenho de time que luta para não cair por rebaixamento. Olha bem, a minha preocupação, eu sempre disse aqui, é com o brasileiro. É uma boa colocação.
Brasileirão, porque o brasileiro é difícil. Se o Vasco entrar na zona de rebaixamento, o Vasco vai ter que, gente, capinar sentado para sair. Vai ter que remar muito, vai ser muito difícil sair, por conta do elenco que tem, por conta do time. Não sei, não sabemos como vai reagir o time, vai se portar com a filosofia de trabalho com o Fernando Diniz. Então é importantíssimo o Vasco somar ponto. E já começa agora, a partir de amanhã, né, contra o Vitória, no Barradão. O Vasco tem que jogar como o Vasco, não pode ser ousado. A mesma ousadia que o Vasco teve contra o Palmeiras, apesar da derrota, o Vasco fez um jogo regular para bom. Não fez, na minha opinião, o Vasco não fez um jogo ruim. O Vasco entregou o jogo, entregou o resultado. Aquela saída de bola, né, mal feita pelo Hugo Moura ali, infelicidade. E nós entregamos o jogo para o Palmeiras. Mas o jogo Vasco em si, o Vasco não teve a boa atuação. Foi para cima, né? O Lorde Augusto, para mim, na minha opinião, fez a sua melhor exibição desde que chegou ao Vasco. Deu trabalho ali pro zagueirão Gustavo Gomes, do Palmeiras, né? Arrastou. Então é assim que tem que ser. Se jogar contra o Vitória, como jogou contra, na minha opinião, né, contra o Palmeiras, o Vasco tem chance de sair com o resultado. Tá? É só jogar com vontade, jogar para cima, como o Vasco, né? Não jogar olhando para trás, né? A bola cai no pé do Matheus Carvalho. Ele só joga para trás, pelo amor de Deus. Eu acho que jogar para frente, pega a bola, olha, não tem ninguém, joga para, vamos jogar para frente. Para frente, o Vasco tem enorme dificuldade em fazer gols. Só faz gol quem ataca, só faz gol quem conclui. Conclusão, o Vasco tem que concluir mais. Então fica aí, tá, gente? O Vasco tem que reagir nesse Campeonato Brasileiro. Então, mas o próximo compromisso então tem que reagir, tá? O Fernando Diniz vai estrear contra o Lanús? Vai. Mas é jogo após jogo. Jogo após jogo. Vamos pensar no amanhã. Jogo contra o Vitória da Bahia no Barradão. Por enquanto esquece o Lanús. O Vasco tem que se concentrar no jogo contra o Vitória. Qual tática? Como o Vasco vai se portar? Qual o esquema de jogo? Ele vai ficar fechadinho? Sai no contra-ataque? Tem que ter um esquema de jogo. O Vasco não pode ser um bando em campo, senão vai tomar. Se o Vasco não for organizado, o Vasco vai perder mais uma vez. O Vasco tem que ter um time organizado, um padrão de jogo. Então, seu Felipe Loureiro, pelo amor de Deus, pelo menos tática tem que ter. Uma filosofia de jogo o senhor tem que dar para o time. Porque mais um vexame a torcida não aguenta mais. Será que vamos sair com mais um vexame? Mais um jogo vexatório? Porque a torcida, quem sai amanhã nas ruas é o torcedor. Quem é chincalhado é o torcedor. Quem é encarnado é o torcedor vascaíno. Então, pelo amor de Deus, vamos jogar futebol. E o Vasco da Gama não tem um elenco tão ruim assim. O que falta no Vasco é comando técnico. Um técnico inteligente, um técnico que saiba dar um padrão de jogo, um técnico que saiba potencializar os seus laterais, um técnico que saiba potencializar o seu meio-campo, os seus volantes, um técnico que saiba potencializar os homens de beirada de campo, jogadas para o Verratti. O Verratti precisa ter bola na área, precisa concluir. Então, fica aí, né, gente? Essas informações, tá ok? Para você nesse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like aí, tá ok? Deixe sua opinião, fale, comente, tá? A sua voz também tem vez aqui, grite, critica, né? Compartilhe para que esse comentário, seus comentários, nosso comentário, venha chegar até os ouvidos da presidência do Vasco, até os dirigentes, somando com outros canais. Então, curte, compartilhe, comente e fique conosco que aqui é só Vasco, tá ok? Então, ó, é isso aí, tá ok? Ó, próximo jogo, Vitória e Vasco da Gama amanhã. Nosso compromisso é torcer pro Vasco. 18 horas e 30 minutos, tá? E o jogo contra o Lanús é às 21 horas e 30 minutos, dia 13, terça-feira. Não vamos desistir, vamos continuar torcendo até o final, porque aqui é só Vasco, sempre Vasco!